Olá, galera. Boa noite, boa tarde, bom dia. Dependendo da hora que você vai assistir essa aula, tá? Eu quero te chamar a atenção para uma temática muito importante, né? Que é uma patologia que uma porcentagem bem grande da população brasileira enfrenta, que é a diabetes mellitus, né? A diabetes mellitus, como eu falei para vocês, ela atinge ali uma porcentagem grande de pessoas, né? E hoje ela se encontra com uma das patologias, né, que estão ali com maior associação ao risco de complicações, né, com os pacientes, por exemplo, de coronavírus, né, dentre outras doenças, tá? Diabetes e hipertensão, elas atuam como doenças associadas, né, para complicar outro agravamento de um determinado paciente, certo? E a diabetes, pessoal, ela é muito, como eu posso dizer para vocês, vista na atenção básica, certo? Não só na atenção básica, mas também dentro da área hospitalar, né? E nós precisamos entender como o diabetes acontece, né? E a gente vai ver que ela está relacionada diretamente com a nutrição do paciente, com a alimentação do paciente. E vocês, como técnico de enfermagem, vocês vão perceber que esses pacientes eles precisam de um cuidado maior, né, nas unidades básicas de saúde. Eles precisam de um acompanhamento do enfermeiro, do médico, de uma equipe ali multiprofissional. E dentro de uma área hospitalar, nós precisamos também do acompanhamento do nutricionista, né? Nós precisamos também do acompanhamento de um psicólogo, porque são situações relacionadas diretamente com a alimentação desse paciente. Nós precisamos caminhar lado a lado com ele, né, para que a gente possa resolver esse problema do mesmo, certo? E olha só, galera, eu coloquei essas 4 palavrinhas aqui: glicose, insulina, energia e células, certo? São 4 palavras que resumem basicamente a nossa aula de hoje, né? Como eu falei, é um tema muito relacionado com o processo de nutrição do paciente, né? Da forma que ele se alimenta. E também é uma patologia que a gente vai ver muito nas unidades básicas de saúde, que é o diabetes, tá? Glicose nada mais é do que, pessoal, o açúcar, né? O açúcar que a gente come, glicose. Aonde que a gente vai adquirir essa glicose? No arroz, né? No macarrão, no pão. Essa glicose a gente come, né? A gente consome pedaços grandes, né? Os carboidratos. E esses carboidratos, quando eles são quebrados, certo? Eles são transformados em glicose. Mas, para essa glicose gerar energia, que é essa terceira palavra aí, ela precisa da ajuda de um transporte, certo? Quem vai realizar esse transporte dessa glicose? São as insulinas. A partir do momento que a gente se alimenta, a gente coloca um pedaço de glicose, o açúcar no nosso organismo, a insulina vai pegar esse açúcar, essa glicose, e levar para onde? Para as células. Para gerar o que, pessoal? Energia, tá bom? Então, em alimento de glicose, essa insulina vai pegar essa glicose, levar para as células para poder gerar energia. E o que acontece com o paciente que é diabético, pessoal? Ele tem o que? Muita glicose no sangue, muito açúcar. E geralmente a pessoa que é diabética, né, ela tem problema onde? Né? Geralmente não, em todas as vezes, de insulina, né? Ela não vai ter insulina suficiente para carregar essa glicose e levar para as células, para gerar energia. E acaba ficando o quê? Muita glicose no sangue. Muita glicose no sangue, a gente diz que esse paciente é o quê? Diabético. Beleza? Vamos dar continuidade. Quando vocês estiverem atuando como profissional técnico de enfermagem, vocês vão trabalhar, por exemplo, numa triagem de uma UBS. Vocês que estão tendo disciplina de nutrição dietética, né? Saúde pública, são termos que vocês precisam, enfermagem pública principalmente, são termos que vocês vão precisar ter em mente para orientar o paciente de vocês.
que é a normoglicemia, a hiperglicemia e a hipoglicemia, certo? Então, o paciente que a gente atende, o paciente que a gente acompanha numa área hospitalar ou atende em um pronto atendimento, ele pode estar nessas 3 características. Se ele tiver num quadro de hiperglicemia, ele vai estar o quê? Um quadro de diabetes, por exemplo. Ele pode ser um diabetes, mas muitas vezes ele não sabe. E hiperglicemia, muito açúcar aonde? No sangue. Tudo que mia, pessoal, no meu entendimento é sangue. Então, hiper significa muito. Glicose, semia, sangue. Então, muita glicose no sangue. Normoglicemia, essa glicose, ela está o quê? Normal no sangue. E hipoglicemia, ela está o quê? Baixa, certo? E a gente identifica essas circunstâncias aí quando a gente avalia através de exames do nosso paciente, beleza? E, pessoal, a gente tem alguns valores de referência, né? Diabetes são os valores de referência para aquele paciente que está em jejum. Quando ele está com a glicose, né, eu peguei o glicosímetro, fui verificar a glicemia desse paciente, deu inferior a 70. Ele está com hipoglicemia, né, ele pode ter problemas sérios ali. Precisa de quê? De glicose. Então, ele pode fazer um soro glicosado a 5%, né, a 50%, vai depender do profissional médico, tá? E se ele tiver, por exemplo, de 80 a 100, ele está com a glicose normal, ou seja, ele está num quadro de normoglicemia. Se ele está de 100 a 126, a gente não vai dizer que ele é um diabético, ele é um pré-diabético, é aquele cara que está caminhando a passos largos, né? Está caminhando a passos largos para desenvolver um quadro de diabetes. E de 100 a 120, superior a 126, a gente vai dizer que esse paciente é o quê? É um paciente diabético, né? Ele precisa fazer um acompanhamento de enfermagem, um acompanhamento médico, pode ter uma receita a longo prazo, a curto prazo, para que possa ter esse acompanhamento dele. Beleza? Vamos seguir aqui, meninos. E a gente também vai ter valores de referência para aquele camarada que fez uma refeição, né? Ou seja, a glicose que vai estar no organismo dele vai ser um valor diferente. Então, os valores de diferença vai ser normal para aquele que acabou de fazer uma refeição. A gente chama de valores de referência pós-prandial, a gente fala, né? Após a refeição. Não muda, inferior a 70 a hipoglicemia, agora mudou, né? De 70 a 140 é considerado o quê? Normal. De 140 a 200 ele é pré-diabético. Agora, superior a 200 ele vai ser o quê? Um paciente diabético. Esses valores a gente vai ver no que, galera? No glicosímetro, né? A gente fura o dedo desse paciente, é uma glicemia ali capilar. E a gente vai ver a quantidade de glicose que tem no sangue dele, né? Aí, nesse mesmo momento, a gente, como profissional, a gente tem, falando de nutrição ali do paciente, a gente precisa o quê? Orientar ele quanto a diminuição do consumo de glicose, ter uma alimentação mais saudável, mais balanceada. Beleza, galera? Vamos seguir aqui. Como eu falei, a diabetes mellitus é uma doença caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, que a gente vai chamar de hiperglicemia, tá? Essa doença ela é causada pela falta ou dificuldade na ação da insulina. Esse é o ponto-chave da nossa aula de hoje. Pela falta ou dificuldade. O que isso quer dizer? Tem pessoas que têm pouca, né, insulina no organismo, né? Tem outras que produz, mas não é em quantidade suficiente. A insulina, pessoal, é produzida no pâncreas. A gente vai ver que tem diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional, tá? O diabetes tipo 1 é aquela pessoa que não tem insulina no organismo. O pâncreas não está produzindo. Qual é a função da insulina que eu falei para vocês? Pegar essa glicose e levar para a célula para gerar energia. E quando não tem essa insulina, fica o quê? Muita glicose no sangue. Tá? E o diabetes tipo 2, a gente já tem o quê? O pâncreas produz insulina normal, porém ela tem ali uma ação dificultada, ela não consegue trabalhar essa insulina, não consegue levar o açúcar
a glicose para as células, ou seja, ali se tem o que? Uma dificuldade. E quem tem principalmente essa dificuldade diabetes tipo 2 são os pacientes obesos. Beleza? Vamos seguir aqui. A causa da diabetes geralmente ela é desconhecida, tá? Mas muitos estudos eles mencionam ali como fator de hereditariedade e fatores também associados à dieta. Como eu falei para vocês, a obesidade ela contribui muito para que o paciente desenvolva ali um quadro de diabetes, certo? Vamos seguir, meninos. A diabetes é desencadeada quando o pâncreas produz quantidades insuficientes de insulina, né? Quando ele, como eu falei, a diabetes ela pode ser tipo 1 ou tipo 2. Tipo 1, pessoal, é quando o pâncreas produz uma insulina, porém não tem uma quantidade o quê? Suficiente. Ou seja, a pessoa com diabetes tipo 1 ela nasce com deficiência no pâncreas, produz quantidades insuficientes de insulina, essa quantidade de insulina que tem não consegue levar o quê? O açúcar, a glicose para as células e não acaba gerando energia. Ou o pâncreas produz essa insulina, né? Porém, o organismo não consegue utilizar, que a gente fala de resistência insulínica, tá? Geralmente são aquelas pessoas que apresentam um quadro de obesidade. E como consequência disso, a gente tem um excesso de glicose onde? No sangue. Beleza? Vamos seguir, meninos. Como eu falei, tem diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. Saber diferenciar os três um do outro. Tipo 1, o pâncreas tem uma deficiência, produz ou quase não produz insulina, não produz ou quase não produz, tá? O tipo 2 é aquele que o pâncreas produz insulina, mas o organismo não consegue fazer a utilização dessa insulina, geralmente são pessoas obesas. E o diabetes gestacional é quando a mulher desenvolve o diabetes no período da gestação, certo? Como eu falei, o tipo 1, né? Essa forma de diabetes é resultado da destruição das células beta-pancreáticas por um processo imunológico, ou seja, pela formação de anticorpo pelo próprio organismo contra as células. Esse tipo 1, os pacientes são conhecidos como insulina independente, porque eles vão fazer a utilização de insulina para o resto da vida. O paciente diabético tipo 1, o pâncreas ele não vai produzir insulina ou produz em pequenas quantidades, tá? Os indivíduos eles vão precisar ali de injeções diárias, né, para que se possa manter o nível de glicose normal, certo? Vamos lá. O tipo 2, né, nesses pacientes, como eu falei, a insulina é produzida, porém, o organismo ele não consegue utilizar, né? Essa ação da insulina está dificultada. A insulina ela não consegue trabalhar, ela não consegue levar essa glicose para as células para gerar energia. E essa glicose acaba ficando no sangue. Esse quadro aumenta ali o paciente diabético. Corresponde a 90% dos casos, né? O pâncreas ele produz insulina, mas a sua ação é prejudicada principalmente pela obesidade. Foi como eu falei para vocês. Beleza? Vamos seguir, meninos. Aqui é só alguns hipoglicemia antioral, né? Ou seja, quando o paciente apresenta ali um quadro de diabetes, se entra ali com alguns hipoglicemiantes, alguns medicamentos para que diminua aquela glicose no organismo, no sangue, né? Os medicamentos antidiabéticos, também conhecidos como hipoglicemiantes, ora, eles são um grupo de fármacos que reduzem os níveis de glicose no sangue através de diferentes mecanismos. Existem vários tipos de hipoglicemiantes, mas eu trouxe aqui uns mais importantes, né? Que é as biguanidas, né? A gente conhece, o que a gente mais conhece ali é a metformina, principalmente de 850, que os pacientes diabéticos eles fazem as insulina, né? Vocês, quando estiverem trabalhando na atenção básica, vocês vão ver que vai aparecer os pacientes para atualização de receita, por exemplo, principalmente de metformina, né? Mas quem prescreve, o enfermeiro ele pode passar, né? O médico pode passar também essas receitas, beleza?
As sulfonilureias, né? Elas também são alguns hipoglicemiantes. A glibenclamida, que é a mais utilizada, né? Que ela é tomada ali uma vez ao dia, tá? Vocês também estarão ali orientando esses pacientes quanto à utilização dessas medicações, certo? Questão de prova, galera. O professor vai perguntar para vocês assim, né? Quais são os sinais e sintomas da diabetes, né? Por que, por exemplo, que o paciente tem perda de peso, né? Por que ele tem polifagia, hiperfagia? Por que ele tem cetoacidose diabética, né? Olha só, ele tem, bora começar ali pela poliúria. Ele tem vontade de urinar toda hora, né? Por que ele tem vontade de urinar? Ele quer expulsar de alguma forma aquela glicose que está no sangue dele, que está no organismo. E ele vê ali um mecanismo que é a urina excessiva, certo? Se ele urinou muito, logicamente ele vai ter o que? Sede excessiva, que a gente chama de polidipsia, tá? Ele tem cansaço e falta de energia. Por quê, pessoal? Porque a glicose ele não está sendo levada para a célula. A insulina não está conseguindo levar essa glicose para a célula, não está gerando energia. Então, esse paciente ele tem cansaço e falta de energia. Ele tem perda de peso. Por quê? Ele não está conseguindo gerar energia pela glicose, né? Pelo carboidrato. Aí ele diz, poxa, eu preciso gerar energia para o meu corpo através de outra fonte de energia. Eles vão para os lipídios, para as gorduras, como nós já vimos em outras disciplinas, né? Em nutrição, a gente vê isso, está vendo isso na verdade, né? E ele tem perda de peso porque ele começa a quebrar a gordura do organismo para gerar energia, né? Aí ele tem fome frequente porque ele não está conseguindo gerar energia através das glicoses, né? Ele tem visão embaçada, ele tem cicatrização lenta, as infecções são frequentes, apresenta mau hálito, cetoacidose diabética. Essa cetoacidose diabética é quando o paciente ele tem corpos cetônicos, né, no sangue. Quando ele começa a quebrar ali gordura no organismo, ele desenvolve essa cetoacidose diabética. Beleza? Vamos seguir aqui, galera. Aqui tem outras insulinas, né? Insulina NPH, insulina regular. A gente já vai utilizar essa aqui naqueles pacientes que chegam no pronto atendimento com alteração de glicemia. A gente utiliza ali, às vezes, NPH ou insulina regular, que são ali de ação mais intermediária para rápida. Beleza? Aí tem a insulina dispro, né? Asparte, são outras insulinas, porém elas são ali de ação ultra rápida, bem mais rápida que a NPH e a insulina irregular, tá? Que vai depender ali do profissional médico. Beleza, galera? Essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato, que o professor vai estar aqui para te ajudar, tá? Só mandar uma mensagem no PV que eu estou pronto para te dar uma orientação. Beleza?